Bora falar de futebol? Bora falar de Palmeiras e Atlético Mineiro, um jogo repleto de nuances pra gente abordar aqui nesse vídeo, tá? Pra começar, é claro que a gente tem que falar sobre o foco de cada equipe. Enquanto o Palmeiras, eliminado nas oitavas de final das duas Copas, a Libertadores e a Copa do Brasil, vem com um foco total e embaladaço no Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético Mineiro precisa dividir o foco. E aí muita gente vai falar, não, é foco total nas Copas. Aí que tá o problema, aí que tá justamente o dilema do técnico Milito. Por quê? Vamos lá. A gente tem que trabalhar numa temporada projetando a outra. É presente e é futuro. O Palmeiras, não tendo as Copas mais à disposição, ele planeja no presente o título brasileiro, que por consequência o leva à Copa Libertadores da América da próxima temporada. Porém, mesmo que o Palmeiras não consiga o título, se ele lutar pelo título até o final do Brasileiro, ele estará na próxima Copa Libertadores da América, porque terminará em segundo, em terceiro, até em quarto. As 4 primeiras vagas sempre levarão a equipe à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Lutar pelo título dá essa segurança. Já nas Copas, isso não existe. Só o campeão tem vaga na próxima Copa Libertadores da América. Se você bater nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, como pode acontecer com o Galo, e perder as duas, você não tem calendário internacional garantido de modo algum, por ser vice dessas competições. E aí você fica na dependência da sua classificação no Campeonato Brasileiro. E hoje, o Atlético Mineiro tem uma colocação muito preocupante. Com um asterisco, é verdade, porque o Galo tem 2 jogos a menos no seu calendário, mas, e aí é um ponto mais importante a se destacar, 2 pontos. Primeiro, 2 jogos a menos não significam 6 pontos na tabela. Você não sabe se você vai ganhar esses 2 jogos. O Internacional, por exemplo, eu estive no Morumbis e o Alan Patrick, ele deu uma entrevista na Zona Mista falando que o Inter estava na briga pelo título por conta dos jogos atrasados e do embalo. E aí, nesse jogo atrasado contra o Red Bull Bragantino que o Inter cumpriu, o Inter só empatou. E ficou distante. Mesmo com os jogos atrasados. O Atlético Mineiro, eu não estou nem falando de briga pelo título. Eu estou falando justamente da perspectiva de pegar, por exemplo, um G8, que não se sabe nem mesmo se vai abrir. O Atlético Mineiro hoje é o 9º colocado com 36 pontos. O 8º colocado é o Inter com 42, sendo que o Inter também tem jogo devendo. 1 a menos. À frente do Inter, Cruzeiro e Bahia, 42 pontos cada um, aí com 27 jogos disputados. O Galo, se vencer os seus 2 jogos a menos, chega a 42. Iguala quem está na briga pelo G8. Não passa ninguém. Então, a perspectiva do Galo abandonar o Campeonato Brasileiro é perigosíssima. E o Atlético sabe disso. Mas não dá para jogar tudo na força máxima. Você precisa poupar. Veja, o próprio Botafogo contra o Fluminense poupou vários jogadores por conta da Copa Libertadores da América. E o próprio Atlético Mineiro contra o Red Bull Bragantino poupou os jogadores. E venceu bem. Para lembrar um pouquinho, justamente, dessa perspectiva de como o Galo pode chegar ao brinco de ouro da princesa para disputar esse confronto contra o Palmeiras, não custa a gente visitar a classificação é bom, a escalação dessa equipe que venceu o Red Bull. A gente está falando de algo próximo de um 4-4-2 do Galo, com Bryan Palacios e Igor Gomes criando mais como meias pelos lados, Alan Franco e Fausto Vera por dentro, tendo o Daverson e o Cadu como atacantes. Uma espécie de 4-4-2, com Everson, Mariano, Lianco, Júnior Alonso e Rubens, Bryan Palacios, Fausto Vera, Alan Franco e Igor Gomes, Daverson e Cadu. Detalhe, para você que não está acompanhando muito o Galo, fora do time titular, nessa escalação que foi levada a campo, estavam Batalha, Arana, Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho. Entraram Bernard, Scarpa e Hulk ao longo do jogo. São armas muito potentes que não devem começar contra o Palmeiras. E aí, não começando contra o Palmeiras, claro que se torna uma vantagem para a equipe alviverde. Porque sem o Scarpa, o Atlético Mineiro perde um cruzamento preciso e perigosíssimo e uma finalização de média distância que todo mundo conhece muito bem no Palmeiras também.
de muita qualidade, de muita precisão e de muito perigo. Sem o Hulk, você perde a qualidade, talvez do jogador mais regular dos últimos anos no Campeonato Brasileiro, um jogador que consegue atuar tanto dentro quanto fora da área, de velocidade, força física, que sofre muitas faltas e, portanto, dá oportunidade de bola parada à própria equipe. Um jogador completo. Fica fora. E fica sem Paulinho e sem Bernard. Aí poderia perder muita coisa se os dois estivessem cumprindo com as expectativas que foram colocadas e depositadas neles. O Paulinho pela temporada passada e também pelo primeiro semestre, que foi muito bom. Mas desde o mês 5, desde maio, para você ter uma ideia dos números, o Paulinho disputou 28 jogos e participou só de 7 gols. Então, os números são decepcionantes. Se você olhar os últimos 11 jogos, atenção, os últimos 11 jogos do Paulinho, ele tem um gol contra o São Lourenço. E mais nada, não tem uma assistência, por exemplo. É muito pouco. Tá devendo. Inclusive, para quem não acompanhou o duelo entre Atlético Mineiro e Fluminense, o Paulinho perdeu 2 belíssimas oportunidades para o Atlético Mineiro colocar a bola na rede. O Bernard já tem 18 jogos na temporada e nenhuma participação em gol. E de fato, ele não entrou no ritmo da equipe do Atlético Mineiro. Ele não conseguiu gerar muitas vezes, por exemplo, o que o próprio Zaratio gerava. Com maior dinâmica, com maior velocidade, com ocupação de espaço vazio para tentar dar um toque de primeira. Ele não é a grande arma para a criação. Isso está muito mais na responsabilidade do Scarpa e do Hulk. E não é a grande arma de finalização, que está muito mais nas mãos de Hulk, de Paulinho, e agora nas mãos de Daverson também. O Bernard não tem conseguido entregar aquilo que se esperava dele. E ele vinha muito bem na Grécia, é bom destacar, jogando pelo Panathinaikos. Dito isso, claro que Paulinho e Bernard são peças tecnicamente muito boas e que devem ficar no banco de reservas. Mas não são perdas tão significativas quanto as perdas de Hulk e também de Scarpa, caso eles fiquem também no banco de reservas. É muito provável, porque o Galo tem uma semifinal, abertura de semifinal, no meio de semana contra o Vasco da Gama. E aí o possível Galo que vem a campo deve ser Everson no gol, Bruno Fux, Rômulo e Júnior Alonso ou o Igor Rabelo, a depender do que optar o Milito. Mais à frente deve ter Palácios, Fausto Vera, Paulo Vitor, porque o Alan Franco foi titular no último jogo, participou da partida inteira, não deve ser o titular, Igor Gomes e Rubens, Cadu e Daverson repetindo o ataque da partida contra o Red Bull Bragantino. O Galo também pode usar o Mariano no lugar do Bruno Fux, caso ele queira trabalhar de uma maneira mais tendo um lateral e não necessariamente um zagueiro por ali, para ter uma subida um pouco melhor, um tapa maior de qualidade na bola, mas perdendo um pouco a ideia dos 3 zagueiros de fato. Dá para destacar que o Lianco, sendo titular, deve abrir espaço para o Rômulo ou para o Igor Rabelo, que o Lianco foi titular na última partida do Galo, foi uma novidade inclusive. E no meio, como eu disse, o Alan Franco jogou todo o confronto da Libertadores, por isso a expectativa é de que o Paulo Vitor apareça no seu lugar. Vale destacar que o Milito está fora do banco de reservas porque levou o 3º cartão amarelo no último jogo. Fato que não acontece com o Abel, que estaria fora por conta de uma suspensão de STJD diante do Flamengo, quando balançou os bagos, digamos assim, irritado com a arbitragem, mas o Palmeiras conseguiu efeito suspensivo, portanto o Abel Ferreira estará no banco de reservas. E agora falando de Palmeiras, em busca da melhor sequência de vitórias no ano e podendo assumir a liderança por pelo menos meia hora, porque o Botafogo vai enfrentar o Grêmio em Brasília às 9 horas da noite. O jogo do Palmeiras diante do Atlético Mineiro no Brinco de Ouro começa às 6h30. Portanto, deve terminar antes do início desse confronto e basta o Palmeiras vencer o seu jogo para assumir momentaneamente a liderança. E, claro, como eu disse, embalar 5 vitórias consecutivas na temporada, algo que só aconteceu uma vez. No Campeonato Brasileiro, seria a 6ª consecutiva se ela acontecer diante do Galo, porque o Palmeiras tem uma quebra na sequência de vitórias, justamente no empate contra o Botafogo pela Libertadores, mas vem de 4 vitórias consecutivas, esse jogo contra o Botafogo, e anteriormente venceu o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Como o jogo do Botafogo era pela Libertadores da América, são 5 vitórias seguidas dentro do Brasileirão. E aí, olhando justamente para a perspectiva de montagem de time do técnico Abel Ferreira. Técnico Abel Ferreira que ainda não deve ter o Estevão, por conta da lesão muscular, e o Richard Rios. Esse é uma novidade por conta de cartão amarelo.
O Zé Rafael seria uma peça natural de entrada no time? Sim, mas também está suspenso com o terceiro cartão amarelo e está fora. Porém, o Abel Ferreira tem um retorno muito importante. Caio Paulista, que assumiu a titularidade depois da lesão do Piquerez, atropelou o Vanderlan na questão técnica e com isso passou a ser o titular. No último jogo estava suspenso, volta ao lado esquerdo do campo. O Caio tem ajudado muito na construção do Palmeiras. E aí vem as dúvidas em relação à montagem desse time. Porque o técnico Abel Ferreira ele pode se utilizar do expediente de manter a ideia de 4-1-4-1, digamos assim, com triângulos pelos lados, que é justamente aquilo que ele vem utilizando e tem dado muito certo, fez com que o Palmeiras deixasse de ser um time de chuveirinho e de cruzamento, passasse a ser um time de toque de bola por um lado, aceleração de jogo, troca de centroavantes ou até chegada dos dois com Maurício e Flaco, ou os dois revezando a depender da saída do Flaco da área. Pelo lado direito tendo drible também, mas com ultrapassagens de laterais para chegar à linha de fundo. Então o Palmeiras passou a ser um time muito melhor, inclusive que passou a finalizar menos para fazer mais gols, ou seja, a construção e a finalização elas passaram a ser mais eficientes e eficazes. Dito isso, ele pode se manter no 4-1-4-1, porém, sem as opções de Rios e Zé Rafael, ele tem dois nomes que podem entrar como volantes de fato, mas eu estou falando de 4-1-4-1. Não são necessariamente volantes, mas o Rios é um volante que é praticamente um meia. O Palmeiras estava jogando ali, vamos colocar com o Everton no gol, Marcos Rocha, ou Giai, ou Mike, né, por conta de lesões se revezaram, Murilo Gomes, Caio Paulista pelo lado esquerdo, Aníbal como volante de fato de contenção. E aí por conta desses triângulos que se armavam pelos lados, Felipe Anderson e Maurício pelo lado esquerdo, pelo lado direito o Palmeiras jogava com Rios e Estevão, depois Rios e Rafael Veiga, e aí mais à frente o Flaco. Um 4-1-4-1 praticamente. O Palmeiras pode manter essa ideia colocando, por exemplo, o Gabriel Menino voltando de lesão nessa posição no lugar do Rios, porque o Gabriel Menino também tem essa característica, digamos assim, de buscar sempre o espaço, de acelerar a jogada, de finalizar de média distância, de ultrapassar para pisar na área. Então ele tem a característica de volante, mas carrega consigo aquela ideia de ser o cara que vai ajudar na construção, que vai pisar na área, que vai finalizar de média distância e não vai ser só o cara que vai ficar fechando marcação. Colocando o Fabinho isso muda. Colocando o Fabinho, esse expediente de 4-1-4-1 ele muda bastante, porque o Aníbal não vai fazer a função de um meia, digamos assim, para o triângulo ali do lado e nem mesmo o Fabinho. E aí o Palmeiras passa a jogar numa espécie de 4-2-3-1, a gente pode dizer assim. Então, os triângulos pelos lados, eles não vão de fato acontecer. Na verdade, o Palmeiras vai acabar colocando dentro de campo uma ideia mais próxima até de um 4-4-2, para ser sincero. Porque aí ele faria o quê? Ele colocaria Fabinho e Aníbal como dupla de volantes, colocaria Maurício como meia pelo lado esquerdo, Rafael Veiga como meia pelo lado direito e teria o Felipe Anderson como um segundo atacante com o Flaco à frente. E aí é um 4-4-2. 4 jogadores mais atrás, 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes, um segundo atacante e um centroavante de fato. Então, essa seria a ideia, colocando o Fabinho por ali. Não acredito que o Palmeiras entrando com o Fabinho nessa função do Rios continue jogando com essa perspectiva de triângulos pelos lados, com um 4-1-4-1 de fato. Não é a característica do jogador. E tem algo que pode ser ainda mais surpreendente se de fato acontecer, mas como o Palmeiras tem realizado muitos treinamentos sem jogos, há a possibilidade de desenvolver variações, é justamente ter um 4-1-4-1 com a ideia de um ponta pelo lado e um meia por dentro. Quem seria esse ponta? Dudu. Quem seria esse meia? Rafael Veiga. E aí o Palmeiras seria escalado, digamos assim, com o Everton no gol, Giai pela direita, Caio Paulista pela esquerda, Murilo e Gustavo Gomes. Aníbal como esse volante. E aí mais à frente ele teria pelo lado esquerdo Felipe Anderson e Flaco, pelo lado direito ele teria Rafael Veiga e Dudu, com Flaco Lopes mais à frente. O time ficaria bastante ofensivo, o time ficaria bem agressivo. O Richard Rios, querendo ou não, por mais que tenha a característica de pisar na área, por mais que tenha a característica de finalizar de longa distância, por mais que tenha a característica do drible que vem oriundo do futsal, ele ainda assim é um cara que protagoniza desarmes, que tem na marcação algo muito caro no seu futebol. Agora, não é o caso do Veiga. O Veiga é um meia de fato. Então na hora de recompor, ele não vai ter o poder de sair roubando bola, de sair desarmando, de sair interceptando, como o Richard Rios tem essa capacidade para auxiliar o Aníbal. Sendo assim, se torna um time bastante agressivo. E a depender da condição do Dudu, pode nem ser um time tão agressivo, ou melhor, tão criativo por esse lado direito do campo. Mas é fato que vai manter o esquema diferentemente de entrar num 4-4-2 que poderia acontecer, como eu citei, entrando o Fabinho por ali, tá? Dito isso,
Claro que eu quero a sua opinião em relação a qual Palmeiras você colocaria em campo aqui nos comentários, por favor. Inclusive eu não me apresentei para a galera que está chegando agora, né? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais, essa é uma delas. Clica no botão inscrever-se, hein? Por favor, quero chegar em 100 mil logo, me dá essa moral, estamos com quase 59 mil inscritos por aqui. Além disso, clica no sininho para ativar as notificações e também clica no botão do like e do hype. Esses dois botões são muito importantes para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo e ele mandar para mais gente. Estádio Brinco de Ouro da Princesa estará lotado, ingressos esgotados ainda durante a semana, assim como aconteceu contra o Cuiabá. Isso se torna levemente uma vantagem para a equipe do Atlético Mineiro, porque o Palmeiras não jogará no Allianz Parque, onde é muito forte. Porém, isso significa uma desvantagem em relação a não jogar onde se está acostumado. Mas o ambiente do Brinco de Ouro da Princesa é muito melhor do que o ambiente da Arena Barueri, onde em várias ocasiões o Palmeiras teve ocupação e 50% do estádio, sendo que quando jogou no Brinco de Ouro da Princesa contra o Cuiabá, depois de uma dura eliminação na Copa Libertadores da América, o Palmeiras lotou o Brinco de Ouro da Princesa. E claro, num ambiente muito diferente, se sentiu bastante à vontade, pode repetir esse ambiente agora. Palmeiras que é favorito nesse confronto, justamente por ter foco total no Campeonato Brasileiro, diferentemente do que acontece com a equipe do Atlético Mineiro, é entender de fato se o Atlético vai poupar ou não, com aquela ideia do que eu citei, de que o Galo, observando a tabela do Campeonato Brasileiro, pode ficar muito longe de um G8, e isso passa a ser perigoso na reta final de Campeonato Brasileiro. Mas, tendo em vista que vem uma semifinal de Copa do Brasil pela frente, primeiro jogo em casa, acho difícil que o Galo não mescle o time. Deve poupar as suas principais peças, além do que é bom destacar que no meio de semana o jogo contra o Fluminense para reverter o 1-0 não foi fácil, foi bastante desgastante. Palmeiras que, jogando como mandante em 14 jogos, tem 10 vitórias conquistadas, um empate e 3 derrotas. E não custa destacar, não custa perder tempo aqui, nem perder tempo destacando, dessas 3 derrotas, 2 aconteceram na Arena Barueri. Uma aconteceu no Allianz Parque com time em reserva contra o Vitória. O empate é contra o Flamengo, 0-0 no mais. 10 vitórias, é uma equipe que se sente muito bem como mandante e no Brinco de Ouro da Princesa tem a vitória por 5-0 contra o Cuiabá. Claro que eu quero a sua opinião aqui sobre esse confronto, sobre esse jogo, o que você espera de Palmeiras e Galo, toda essa situação envolvendo priorizar a competição, dividir foco, mesclar time, conseguir encontrar soluções diante dos desfalques. É claro que você tem todo o espaço aberto aqui nos comentários para deixar a sua visão. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no like, clicar no hype, espalhar o vídeo para todo mundo para debater muito sobre futebol. Afinal, esse é o propósito do canal do Fragoso. Bora falar de futebol!